Pessoal, tudo bem? Espero que sim. E essa aqui é a primeira videoaula do nosso canal, certo? A videoaula de hoje será sobre o conceito de direito e as dicotomias do direito, certo? Essa aula está enquadrada na matéria de Introdução ao Estudo do Direito. Bem, como é a primeira aula do canal, eu vou dar uma breve introdução de como é que vai funcionar as aulas e também de quem sou eu, certo? Bem, meu nome é Enzo Zácara Fonseca Barbosa, eu tenho 18 anos, sou estudante de Direito da UFRN, integrante da Liga Acadêmica de Direito Penal Econômico também da UFRN e sou estagiário no escritório Alves, Andrade e Oliveira. Bem, gente, qual que é aqui o objetivo deste canal? É passar algum conhecimento do pouco que eu tenho para estudantes de Direito iniciantes nos primeiros semestres, como também para pessoas interessadas aí também na ciência do direito, certo? Eu sou um estudante que sou fascinado pela docência e tenho o sonho também de me tornar professor do magistério superior. Esse canal vai funcionar como um projeto de férias meu que futuramente pode se tornar algo mais profissional, porém por enquanto está sendo amador aqui pelo meu tablet mesmo. Pois bem, pessoal, a título de informação e até mesmo de esclarecimento de fontes, eu tenho que deixar bem claro que todas as nossas aulas voltadas aí à introdução ao estudo de direito estarão baseadas aqui no livro do professor João Maurício Deodato, Introdução ao Estudo de Direito, certo? Gente, existem muitos outros livros, inclusive muito bons também, de introdução ao estudo de direito. Dentre eles a gente pode citar aí as lições preliminares do direito, de Miguel Reale, a introdução ao estudo de direito também, de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, entre muitos outros autores e muitos outros livros muito bons também. Mas por que eu escolhi especificamente esse livro do professor João Maurício para basear aqui as minhas aulas? Galera, o livro do professor João Maurício, ele é um tanto mais moderno quanto os outros mais conhecidos aí de introdução ao estudo de direito. E isso é uma vantagem por quê? Porque vai trazer aí uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem mais moderna. Esse fato por si só, ele não é uma única vantagem. Esse livro ele vai trazer muito conteúdo e uma perspectiva bem realista do direito, como diz aqui no próprio subtítulo do livro, retórica realista, que muitos outros autores não trazem, certo, galera? Então, tá explicado, todas as nossas aulas vão ser baseadas nesse livro e o porquê que eu escolhi esse livro. Pois bem, meus amigos, dando início aqui à aula propriamente dita sobre o conceito de direito e as dicotomias tradicionais. Essas dicotomias tradicionais aqui vão ser três principais, certo, galera? Que a gente vai aí abordar a seguir. Baseado aqui na obra de João Maurício Deodato, como eu bem expliquei para vocês, e nós estamos aqui no capítulo 2 dessa obra. Pois bem, gente, no início a gente tem a definição aqui e a apresentação do conceito de Mengelwesen de Gehlen por João Maurício Deodato. Esse conceito é um conceito antropológico. E o que é o Mengelwesen de Gehlen? Ele vai descrever justamente o ser humano como um animal carente. Mas por que um animal carente? Porque, diferentemente dos outros animais da nossa fauna, a gente não tem um habitat natural. A gente não tem meios para que nós consigamos nos adaptar naturalmente ao nosso ambiente. A gente vê que os pássaros voam, os peixes nadam muito bem, os pinguins também, mas a gente mesmo, a gente não tem maneiras de nos adequar ao nosso habitat, bem como não temos um habitat natural específico. Existem pessoas que moram no deserto, existem pessoas que moram na Antártica, existem pessoas que moram aqui no litoral nordestino, ou seja, habitats extremamente diferentes, mas que mesmo assim humanos vivem em todos esses habitats, certo? E aí, nesse vazio aí, existencial, surge aí justamente a necessidade de impor narrativas sobre o caos da realidade, buscando ordem e significado onde não há. O que quer dizer isso, galera? Quer dizer que o único, para João Maurício Deodato, o único meio que nós temos de nos adaptar à nossa realidade é a linguagem. A linguagem é o nosso local, certo? Porque nós vamos aí definir justamente ordem, vamos definir significado onde originalmente não existia.
Vamos definir o que é um copo, vamos definir o que é uma cadeira, ou seja, nós não vivemos na natureza de fato. Nós vivemos num enigma da linguagem, certo? E a partir daí vai surgir o poder. E o poder, ele vai surgir como um meio de impor as coisas aos outros, na faculdade de impor as coisas aos outros. Como diz aqui, consolidar relatos e mitos. A partir do momento que eu tenho poder, eu consigo dominar essa linguagem, certo? Eu consigo definir exatamente o que eu quero da maneira que eu bem entendo. Isso já é uma concepção realista aí do João Maurício Deodato. Quem tem poder é que define o conceito das coisas, define a linguagem, consolida os seus relatos, os mitos, e confere aí a inteligibilidade e controla a indeterminação, certo? E é aí que vocês me perguntam, mas o que tem a ver o direito com isso tudo? Gente, o direito ele vai surgir aí como uma maneira de a gente reduzir essa complexidade aí de adaptação que a gente tem ao nosso habitat e ao nosso meio que a gente vive. E não é uma perspectiva romântica de que o direito vai resolver todos os conflitos e todos os problemas. Não. Isso, a partir de uma perspectiva realista, isso a gente sabe que não existe. O direito ele vai vir como uma forma de reduzir essas problemáticas e ordenar as relações de poder entre homem e homem, ou seja, entre ser humano e ser humano, como também entre Estado e homem ou Estado e Estado, no direito internacional, por exemplo. Pois bem, gente, e para Deodato, nós temos um problema fundamental do conhecimento. E o que é esse problema fundamental do conhecimento? É justamente o abismo intransponível entre esses três conceitos. O evento, ou seja, o que acontece de fato, o significado, que é o que tomamos desse evento, e o significante, que são as palavras e textos que usamos para expressar esses conceitos. Então vamos dar um exemplo didático para que todos entendam e que ninguém fique com dúvidas. Vamos supor que aqui tenha um relógio, certo? Isso aqui não é muito bem um relógio, mas vamos supor que isso aqui seja. O relógio, ele é o evento. Ele é o objeto que está no pulso ou na parede das pessoas, certo? O que vem a ser o significado desse relógio? É justamente a ideia de que temos de que o relógio ele marca o tempo. Vou ver aqui o relógio para ver que horas são e tal. E o que vem a ser o significante? O significante é a palavra relógio, ou vamos dizer assim, instrumento marcador de tempo, certo? O significante são as palavras e textos que usamos para expressar. O significado são as ideias, né, que temos, as definições desse conceito. E o evento é o que acontece realmente, é o fato, é o relógio estar no meu pulso, é eu colocar o relógio no meu pulso. Se eu coloco o relógio no meu pulso, é um evento. O significado disso, por quê? Porque eu quero ver a hora. E o significante é justamente o relógio, a palavra relógio e os textos que usamos para explicar o relógio. Mas qual que é realmente o problema disso tudo? O problema disso tudo para o Deodato é que nunca vai haver uma correspondência de todos. Nunca vai haver aí um consenso de todos no mundo sobre justamente o que aconteceu no evento, qual o significado desse evento e qual o significante desse evento. Cada pessoa vai descrever um evento de maneira diferente. Ou seja, o que nós conhecemos do mundo são relatos do mundo e não o mundo propriamente dito. E aí, meus amigos, nós precisamos partir de fato para a definição do que é o direito, uma linguagem jurídica porosa. Antes da gente entender o que é essa determinação de linguagem jurídica porosa e a definição de direito, nós precisamos entender primeiro dois problemas principais de linguística: a ambiguidade e a vagueza. Primeiramente, a ambiguidade ela se torna a indeterminação de um sentido. Ou seja, uma palavra que tem sentido ambíguo é uma palavra que ela tem dois ou mais sentidos. Nós não podemos definir de fato qual é o único sentido dela porque ela tem mais de um sentido. Partindo para a vagueza, galera. A vagueza ela é a indeterminação do alcance. O que é isso?
nós temos dificuldade de definir os limites desse conceito. Nós não vamos saber definir até onde esse conceito vai. E para ficar mais fácil, como sempre, eu tento trazer aqui exemplos práticos e didáticos. Primeiro, ambiguidade. Como estamos falando de direito, trouxemos aqui o exemplo da palavra direito. O termo direito pode significar a ciência jurídica, ou seja, a ciência do direito, o direito propriamente dito, a norma objetiva, ou seja, um direito que eu tenho, o direito à vida, o direito à moradia, isso é a norma objetiva, certo? Podemos falar desse direito, ou também o curso de direito, a faculdade de direito, certo? Ou seja, aqui nós demos 3 sentidos de direito, mas existem muito mais. O segundo é a vagueza, que é justamente a dificuldade de definirmos o limite desse conceito, certo? Como exemplo, eu trouxe aqui, determinar se um condômino é antissocial para fins de exclusão do condomínio. Galera, aqui é um exemplo prático. No artigo 1337 do Código Civil, existe lá dizendo que se um condômino tem uma convivência insuportável, ele pode vir a ser excluído do condomínio. Mas como é que a gente vai definir aí o que é um condômino insuportável? Quais são os limites dessa convivência irritante? A gente não sabe dizer até onde vai esse limite de convivência. Então, esse aqui é um exemplo da vagueza. E o que vem a ser a porosidade? É justamente a variação dos significados e alcances ao longo do tempo e espaço. Ou seja, a união entre ambiguidade e vagueza, ela vai se diferenciando ao longo do tempo e espaço. Como exemplo, nós temos aqui a mudança na interpretação de entidade familiar para abranger uniões homoafetivas. Antigamente, no Brasil e no mundo, as únicas uniões familiares, as únicas entidades familiares reconhecidas eram aquela de marido e mulher, um marido homem e uma mulher do sexo feminino, convivendo juntos com filhos. Porém, foi se percebendo que essa definição ela não mais valia para os tempos atuais. Existiam muitos casais homoafetivos, desde sempre existiram. E aí passaram a reconhecer também as uniões homoafetivas. Isso é um exemplo de que, com a variação do tempo, com a variação de mudanças na sociedade, o direito passou a reconhecer também esses casais. Ou seja, intencionalmente o direito ele vai abraçar essa porosidade, tá certo? Ele vai adequar-se às mudanças da sociedade conforme o tempo e o espaço. E aqui eu poderia dar diversos exemplos de vezes que o direito se modificou completamente aqui no Brasil. Porém, para o vídeo que não ficar extenso, vamos passar aqui para o próximo tópico. Então, gente, nós precisamos entender o direito como plurívoco, ou seja, diversos significados. Nós podemos ver aqui que temos o exemplo de 3 autores, professores e renomados juristas do conceito de direito. Para Paulo Nader, o direito é um sistema de normas de conduta social. Já para o Tércio Sampaio, o direito é um instrumento para a decisão de conflitos e manutenção da ordem. Já para o renomado jurista Alisson Mascaro, ele é um sustentáculo das relações de produção capitalistas. Nós podemos dizer que esses juristas eles estão certos ou errados? Nós não podemos dizer isso, porque a depender do contexto, a depender da interpretação, o direito tem sim vários significados. Ou seja, eu não posso dizer que o Paulo Nader está certo, porém que o Tércio Sampaio está errado. Eu não posso dizer que um está certo e que o outro está errado. Nós podemos dizer sim que eles têm diferentes interpretações aí. Inclusive, realisticamente, o direito ele não se separa da política. A gente vê aqui que o jurista Alisson Mascaro tem uma perspectiva um tanto quanto marxista do direito. E ela não é inválida, ela é somente uma das diversas interpretações do direito. Então, gente, vou mostrar aqui 3 exemplos, bem rapidinho, para vocês entenderem melhor essa questão da porosidade e da ambiguidade aí do direito, da manifestação de diversas interpretações aí do direito. O direito ele pode, inclusive,
estar contra a ciência. Contra, sob que sentido? Veja só. Tomate, fruta ou vegetal? O caso Nix versus Hedden, nos Estados Unidos da América, decisão jurídica definiu que tomate como vegetal para fins tributários, ignorando a botânica. Ou seja, a botânica, a ciência, considera o tomate como uma fruta. Porém, para fins tributários, ou seja, para fins de taxas, para fins de impostos, para alguém que quer comercializar o tomate, ele é considerado um vegetal e não uma fruta. Por que isso? Porque a alíquota sobre a fruta nos Estados Unidos possivelmente é uma e a alíquota sobre vegetal é outra diferente, certo? E esse aqui da Suprema Corte Alemã? Cogumelos são plantas? Cogumelos classificados como vegetais, contrariando a biologia que os considera fungos. Ou seja, a biologia considera os cogumelos como fungos. Porém, lá na Alemanha, para fins tributários e fiscais também, eles são classificados como vegetais. Mais uma contrariedade aí, inclusive a própria ciência. E aqui, essa aqui é do Brasil. Espuma do chopp é líquido? Aqui no Brasil há o debate de comerciantes se eles podem comercializar o chopp e o volume desse chopp com a espuma. A espuma, para a ciência, ela não é um líquido, ela é um colóide, certo? Que já é outro conceito ali, diferente aí do líquido. Ou seja, de acordo com a ciência, ele não poderia comercializar esse chopp com a espuma. Porém, na jurisprudência brasileira, a espuma, ela é considerada, sim, parte do volume da bebida. Ou seja, mais uma contrariedade aqui à ciência. Esses casos, eles vão demonstrar a autonomia do direito para atribuir significados, para facilitar as coisas dentro de determinado cada país e cada ordenamento jurídico aí. Nesse aspecto aí, o direito ele vai revelar a sua função pragmática, certo? A sua função resolutora de conflitos. Aqui ele resolve diversos conflitos que a ciência mesmo explica. E aí nós temos o significado do direito a partir da etimologia, a partir da origem da palavra direito. Isso é uma atenção fundamental do direito. Por quê? Não há um consenso de onde vem, de fato, qual é a etimologia factualmente da palavra direito. Temos duas teorias principais. Ius, que depois forma Iustitia, na Roma Antiga, do latim, e Directum, também do latim, de origem também cristã / estoica. E aí, qual o significado de ius? Força, decisão do juiz, autoridade. Representa a imposição, a vontade soberana, a lei ditada pelo poder estatal, a origem do direito como comando. O ius, ele vai versar o direito como algo de autoridade e está ligado às decisões dos juízes romanos. E demonstra o quão forte era o Estado romano naquela época. Já a outra teoria de origem de direito é o directum, retidão, equilíbrio, justiça moral. O directum, ele traz justamente essa perspectiva mais moral do direito, mais justa aí realmente do direito. Veja só, o direito moderno opera nessa constante tensão, equilibrando a necessidade de ordem e imposição com a aspiração por justiça e moralidade. Então existe essa tensão aí entre a autoridade, entre a arbitrariedade, a decisão, a força estatal e um conceito mais moral, que se aproxima aí do ideal de justiça que temos na sociedade hoje em dia. Pois bem, gente, nós temos aqui a primeira grande dicotomia tradicional do direito. O direito natural versus o direito positivo. Essa divisão do direito, ela se pauta da seguinte forma. Vamos primeiro explicar o que é o direito positivo, certo? O direito positivo, galera, ele vai ser o direito posto.
Ou seja, vão ser as leis criadas pelo Estado e impostas pelo Estado aos cidadãos. Vamos dar um exemplo. Qual que é o direito positivo do Brasil hoje? São todos os códigos e todas as normas que estão na Constituição Federal de 88. Essa é a norma mãe do Brasil, é a Carta Magna. Ou seja, o direito positivo do Brasil está na CF 88, está no Código Civil, está no Código Penal, está no Código de Processo Civil, entre outros, né? Consolidação das leis trabalhistas e entre diversos outros códigos, que são justamente as leis estatais, as leis escritas, que eles têm que ser escritas de origem humana e impor a coerção estatal. Essas leis, elas também são mutáveis e válidas em determinado tempo e espaço. Ou seja, o legislador, ele pode vir e criar uma lei que venha a revogar outra lei, certo? E assim como nós temos o direito positivo brasileiro, existe o direito positivo alemão, o direito positivo estadunidense, o direito positivo chileno e o direito positivo, cada país tem seus códigos. Por mais que tenhamos as matrizes, né, a common law e a civil law, nós temos em cada país sua particularidade. Por quê? Cada sociedade é uma e cada sociedade tem as suas normas. E aí, partindo para o direito natural, nós temos o seguinte. O direito natural, ele vai vir a ser o que é o justo. Mas o justo para quem? Princípios universais e imutáveis inerentes à natureza humana ou divina que servem de fundamento à moralidade. O direito natural, ele vai aproveitar a moral. Ele vai tomar como princípio alguma matriz para dizer isso é certo, isso é errado, porque a partir da moral. E existem tipos aí de justnaturalismo, ou seja, de direito natural. O cósmico, o teológico, o racionalista e o democrático. Eu disse anteriormente que o direito natural ele iria definir algo como base para definir o que é moral e o que é lei. E cada tipo ele vai ter a sua fonte de justiça, como diz aqui no texto. Para o justnaturalismo cósmico, essa fonte é a physis, ou seja, a natureza. Ou seja, a natureza que ela vai definir o ordenamento jurídico da gente. O que é certo, o que é justo. A ordem justa é parte do universo. Deuses são meros artesãos dessa ordem, tá certo? E aí temos outro célebre tipo de justnaturalismo, que foi base para muitos ordenamentos jurídicos antigos, que é o teológico. Qual que é a fonte da justiça para o justnaturalismo teológico? A vontade de Deus. Nós vemos aí que nas primeiras sociedades, nas sociedades primitivas, vamos dizer assim, ali na Mesopotâmia, ali no Egito Antigo, muitas vezes era utilizado o justnaturalismo teológico, ou seja, a vontade de Deus dizendo o ordenamento jurídico e as leis. Como um exemplo, nós temos o faraó do Egito. O faraó do Egito ele era uma representação divina. Ou seja, ele definia as leis justamente porque ele era a representação divina e ele diria a vontade de Deus para a sociedade. Tomando como outro exemplo, o direito islâmico. O direito islâmico ele se baseava na Torá, ou seja, no livro divino deles. Todo aquele ordenamento jurídico do Islã antigo, ele está lá na Torá. Ele vai ser, ou seja, definido pela vontade de Deus. Já como outro tipo de justnaturalismo, nós temos o justnaturalismo racionalista. Qual vai ser a fonte da justiça do justnaturalismo racionalista? Justamente a razão humana. Nós podemos dar como exemplo a luta do pensador Christian Thomasius, contra a tortura. E aí, o que acontece? Até o século XVII, a tortura ela era uma maneira aceitável e juridicamente posta
como forma de obter a verdade nos tribunais, obter a verdade do réu, principalmente por conta de uma ideia teológica do juízo de Deus. Porém, Tomásio chega e fala: não. Ele utiliza justamente a razão para demonstrar que a tortura ela era um meio irracional de obter a verdade, porque ela não produziria de fato a verdade, e sim a resistência física do réu. Muitas vezes o réu ele iria resistir àquela tortura e não ia dar em nada, porque ele não iria dizer a verdade, ou seja, a tortura era irracional. Ou seja, se baseando na dignidade humana e na separação entre o foro interno e o foro externo, Tomásios ele vai produzir e provar racionalmente que a tortura ela era uma técnica ineficaz e injusta. E aí ele vai ajudar a banir essa técnica dos tribunais europeus. E aí nós temos o quarto e último tipo de justnaturalismo, que é o justnaturalismo democrático. Qual vai ser a fonte de justiça desse justnaturalismo? A vontade geral, a vontade do povo. E seu principal pensador, ele vai ser justamente o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, ele defendia que o contrato social ele deveria vir justamente da vontade do povo. Porém, por mais que tenha esse ideal democrático, esse ideal de que a maioria vence da vontade popular, ele ainda entendia que existiam direitos inalienáveis. Por exemplo, se a população votasse contra o direito à vida, ou seja, banalizando a vida e legalizando o assassinato, a morte, esse direito ele era inalienável, ou seja, a população ela não poderia fazer essa votação, fazer esse plebiscito, né? Ela não poderia tirar esse direito inalienável do povo para diante do contrato social. Como uma segunda dicotomia, gente, nós temos aqui a dicotomia do direito objetivo contra o direito subjetivo. E o que vai vir a ser, de fato, essa dicotomia? Nós temos o direito objetivo. E o que é o direito objetivo? O direito objetivo é o que está ali, de fato, escrito no ordenamento jurídico, escrito na lei, certo? A norma em si, abstrata e geral. Já o direito subjetivo são as diversas porosidades e interpretações que nós podemos tomar dessa norma, certo? Para isso, para dar um exemplo que vai deixar mais didático novamente, vamos voltar ao artigo 1337 do Código Civil. O que diz o direito objetivo? A norma, objetivamente falando, o significante. O que está escrito? O que está escrito lá é justamente o seguinte. Eu vou ditar aqui para vocês. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos, poderá ser constrangido a pagar multa ou até mesmo ser excluído do convívio. Isso é o que está escrito nesse artigo 1337. O significante, a norma objetivamente falando. Já agora, vamos trazer a interpretação subjetiva dessa norma, certo? E aí vamos dar 3 interpretações diferentes dessa mesma norma, certo? Vamos supor que há um vizinho incomodado. Esse vizinho, ele trabalha à noite, ou seja, ele fica ali, vamos supor que ele trabalha de vigia, ele fica ali à madrugada, volta ali por volta das 6, 7 horas ali da manhã e dorme. E esse vizinho acorda às 14 horas com um morador, vizinho dele, tocando um piano, certo? Tocando um piano. Ele se sente completamente irritado, ou seja, a convivência desse primeiro vizinho para com o segundo, ela se torna irritante. Ou seja, ele vai interpretar o seu direito subjetivo ao sossego como uma faculdade de exigir o silêncio absoluto
ali na hora que ele vai estar descansando. Por quê? Porque ele trabalha à noite. Essa é a primeira interpretação. Já a segunda interpretação, ela é do morador músico. O morador, ele tem um piano, ele toca esse piano às 14 horas, porém para ele parte a partir de um direito subjetivo de nenhuma ilicitude. Ele não está praticando ato ilícito. Por quê? Porque para ele tem a faculdade de agir, a sua liberdade de tocar ali naquele horário. Afinal, são 14 horas da tarde. Quem poderia ficar incomodado com isso? Já a terceira interpretação, ela vai ser a interpretação do juiz. O juiz observa que há ali um abismo, né, entre o que está escrito, o que está posto, e factualmente o que está acontecendo. A gente vê que tem uma ambiguidade, uma porosidade, como já expliquei aqui, uma diferente interpretação dos fatos. E aí, diante desse abismo, o juiz vai poder criar uma norma individual. Uma norma individual ali somente para esse caso. Portanto, o juiz provavelmente decidiria que, apesar de que um piano incomode bastante o primeiro vizinho, ela não configuraria uma ilicitude ao ponto de se exigir a pena máxima, ou seja, a restrição de convivência, a expulsão desse condômino músico aí do condomínio. Essa diferenciação entre direito subjetivo e direito objetivo para João Maurício Deodato demonstra justamente essa porosidade do direito, essa diferenciação de interpretações de uma mesma norma. Assim como tem no artigo 1337 do Código Civil, nós temos em diversos casos concretos com diversos artigos e diversas normas do Código Brasileiro. E aí, existem três principais perspectivas teóricas sobre o direito subjetivo. A primeira é a teoria da vontade, de Savigny. O que vai dizer essa teoria da vontade de Savigny? O direito subjetivo como um poder da vontade individual. O que isso significa? O direito ele vai existir justamente porque o indivíduo ele tem a vontade de exercê-lo ou de exigir algo de outro. Ele vai ter a vontade de exercer esse direito, portanto, essa seria a definição de direito subjetivo para Savigny. Porém, há uma crítica extremamente importante que a Deodato faz a essa primeira teoria da vontade de Savigny. Essa crítica diz respeito ao fato de que existem pessoas que não conseguem manifestar sua própria vontade, como, por exemplo, crianças incapazes ou bebês de pouquíssimos anos de idade, até 2 anos de idade, 3 anos de idade, ou até mesmo doentes mentais. Elas não conseguem expressar essa vontade. Então, essa teoria ela já não vai explicar para essas pessoas. Além disso, para Deodato, existem direitos que mesmo que a pessoa, o indivíduo, ele queira renunciar, que ele queira ali ter essa vontade de renunciar a esses direitos, ele não pode. Pelo menos no Brasil, como por exemplo o direito à vida. Mesmo que um indivíduo ele queira renunciar a esse direito, ele não consegue renunciar a esse direito, ele não pode renunciar a esse direito. Já a segunda perspectiva teórica é a teoria do interesse, de Hering. Ele diz o direito subjetivo como um interesse juridicamente protegido. Já uma das críticas que a Deodato faz a essa teoria do interesse de Hering é justamente a vagueza desse conceito de interesse. E justamente também porque nem todo o interesse legítimo ele vai gerar um direito, né? Até porque o ordenamento jurídico muitas vezes ele vai ali prejudicar o individual em prol da coletividade. Já a terceira perspectiva teórica é a teoria monista, que muitas vezes ela vai ser associada aí ao jurista Hans Kelsen, um dos maiores juristas, se não o maior jurista aí do século XX. Direito subjetivo como um reflexo do dever jurídico imposto pela norma objetiva. O que quer dizer isso? Para Hans Kelsen, o direito objetivo ele não vai estar separado justamente do direito subjetivo. O direito subjetivo ali para Kelsen seria justamente o direito objetivo em relação a um sujeito específico. Seria o espelho ali justamente do dever jurídico e da norma objetiva, sem existir nenhuma separação. Por fim, meus amigos, nós temos a terceira e última dicotomia principal do direito, a oposição entre direito público e direito privado.
Então vamos primeiro distinguir o que é o direito público e o que é o direito privado. O direito privado ele vai reger a relação do Estado para com o indivíduo. O direito público ele vai garantir a supremacia do interesse público e da legalidade estrita. Então, nos temas de direito público, o Estado ele vai poder intervir soberanamente sobre os indivíduos. Os exemplos aí de direito público, alguns exemplos no caso, são o direito constitucional, o direito penal, o direito administrativo e o direito tributário, certo? Num caso de direito penal, por exemplo, vamos supor que um indivíduo mata o outro. Isso é um crime no Código Penal, tá lá, matar alguém, certo? Quem é que vai estabelecer todas as diligências para investigar e denunciar e punir esse indivíduo? Vai ser justamente o Estado. Denunciar a partir do Ministério Público, julgar a partir do Judiciário e prender aí esse indivíduo. Já no direito tributário, o único ente que tem a obrigatoriedade e a possibilidade de exigir impostos de alguém é o Estado para com o indivíduo. O Estado ele vai exigir impostos e taxas de empresas e de pessoas físicas também. E o único que pode exigir isso é o próprio Estado. Já o direito privado, ele vai ser a relação que rege o direito entre os particulares, entre os indivíduos, num indivíduo para com um outro indivíduo, regido principalmente pela autonomia da vontade e liberdade contratual. Os exemplos aqui do direito privado podem ser diversas camadas do direito civil, direito empresarial e o direito do consumidor. Como exemplo, nós podemos citar aqui um tema de direito civil dos contratos. Num contrato de compra e venda, nós não podemos ter a interferência do Estado, desde que esse contrato não tenha nenhuma cláusula abusiva, certo? Nesse contrato de compra e venda, vamos supor que eu tenha um imóvel e eu queira vender esse imóvel para outro indivíduo. Eu vendo esse imóvel e essa relação é a relação contratual entre eu e o outro indivíduo, um comprando e o outro vendendo. Agora, por mais que exista esse discernimento e autonomia da vontade e liberdade contratual entre o direito privado e o direito público, nós temos que ter em mente que as cláusulas de um contrato, por exemplo, de direito privado, elas não podem estar acima da Constituição, elas não podem estar aí acima das leis constitucionais. Vamos dar um exemplo agora do direito do trabalho. Vamos supor que um empregador, ele exiba um contrato de trabalho a um empregado. Nesse contrato de trabalho tem lá dizendo que ele vai pagar metade de um salário mínimo. O empregado, por sua vez, tem essa dificuldade de encontrar um emprego, então ele resolve aceitar, mesmo assim, esse contrato e ele assina esse contrato para que ele receba metade de um salário mínimo. Sendo que esse princípio ele não é constitucional. O salário mínimo é algo garantido no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, mesmo que exista esse contrato aí de trabalho entre o empregador e o empregado, esse contrato ele é abusivo e posteriormente o empregado ele vai poder exigir esses seus direitos na justiça e vai poder ter a restituição desses valores que não foram pagos a ele durante o momento que ele trabalhou aí com essa empresa, com esse empregador. Porém, numa análise contemporânea, nós podemos ver que diversos juristas, inclusive o João Maurício Deodato, percebem que essa dicotomia ela está aí sumindo aos poucos. E temas que originalmente eram de direito público passam aí para o direito privado, ou temas que eram originalmente de direito privado passam aí para o direito público. Um primeiro exemplo dessa banalização dessa dicotomia é a uberização. O Supremo Tribunal Federal, o STF, ele tem discutido se esses autônomos que atuam em aplicativos do estilo Uber, 99, entregas de iFood, entregas de comida, eles têm vínculo empregatício de fato. Esse vínculo empregatício ele seria regido por uma matéria de direito público, ou então se eles são meramente autônomos,
e tem um contrato de autonomicidade, numa relação aí de direito privado. Outro exemplo aí é com relação ao direito ambiental, pois a gente vê que o direito à propriedade privada, que é uma matéria de direito privado, ela não pode mais ser exercida arbitrariamente, pois ela tem que obedecer aí os limites aí das leis ambientais. Eu não posso simplesmente desmatar aí uma área ambiental simplesmente porque esse terreno ele é de minha autoria e construir um prédio, por exemplo, porque isso fere os princípios do direito ambiental. Isso fere aí possivelmente o plano diretor da cidade. E a última teoria que mostra essa banalização é aqui o superendividamento. O superendividamento ele diz respeito a quando um indivíduo ele deve efetivamente mais do que ele mesmo produz, mais do que ele mesmo ganha. E aí o Código de Defesa do Consumidor ele vai ter ali artigos, vai ter ali ordenamento, normas de ordem pública aí em contrato de adesão, limitando essa autonomia privada de cobrar aí para que seja protegido o mínimo existencial aí das pessoas. Esses indivíduos que sofrem do superendividamento não venham a prejudicar completamente o seu sustento. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Para mim é um privilégio de poder passar um pouco do pouco conhecimento que eu tenho aqui para vocês. Essa é a minha primeira experiência aqui fazendo videoaulas de direito. Já tive outras experiências no ensino médio com a docência, inclusive com as videoaulas, mas faz tempo que eu não tenho essa experiência. Eu espero e eu agradeço muito vocês por terem prestado atenção até aqui. E eu espero que eu tenha conseguido passar aí alguma coisa de útil para vocês, não só no direito como na vida, porque, como diriam os sábios, quem sabe só direito, nem direito sabe, né? Muito obrigado e até a próxima videoaula.